Vamos de entrevista agora, a gente vai bater um papo com a doutora Nilza Sacomã, que vai falar de um assunto muito importante. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bem? Assunto extremamente interessante, porque muita gente não sabe, doutora, que a ansiedade é uma doença, né, um transtorno, e é possível, então, se aposentar? Sim, na verdade você pode se aposentar não só pela ansiedade, mas também por depressão severa e síndrome do pânico. Essas três doenças, elas já estão incorporadas pelo Ministério da Saúde como doenças mentais passíveis de serem aposentadas, a pessoa ter o auxílio-doença, de ter afastamento e tudo mais. Sim, e quais são os caminhos, doutora, para conseguir esse benefício? Bom, primeiro, nós somos considerados hoje o país mais ansioso do mundo. Mas nós não estamos falando da ansiedade comum, aquela que ocorre porque você perdeu um pouco emprego todo mundo e tudo né, mais. doutora? Mas sim da TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, onde a pessoa se submete a um tratamento medicamentoso e ela não consegue, na verdade, ter uma melhora. Constatado esse grau de ansiedade que a torna praticamente incapacitada para exercer os atos da vida civil, incapacitada para ter um trabalho, né, para seguir a vida normalmente, então ela primeiro, se estiver trabalhando, ela consegue um atestado de afastamento. Após 15 dias de afastada do trabalho, ela pode dar entrada no pedido do INSS para o afastamento por auxílio-doença. Durante esse período que ela estiver de auxílio-doença, ela vai ser frequentemente periciada pelo INSS, será dado a ela possibilidade de tratamentos alternativos e readaptação, e constatada a total impossibilidade de retornar, né, às relações intersociais, de retornar ao trabalho e tudo mais, ela poderá sim conseguir uma aposentadoria por invalidez. Para isto, ela precisa ter um histórico médico. Precisa né? de acompanhamento, então. Exatamente. Demonstrar que ao longo dos anos ela passa por essa TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que ela não conseguiu superar isso com tratamentos terapêuticos nem medicamentosos. Então, ela precisa praticamente de um prontuário da sua vida de saúde. Ela vai passar por uma perícia médica, constatando essa incapacidade, e ela poderá ser aposentada por invalidez. Quem tem dúvida em casa, manda mensagem então pra gente aí no 43 3315 1313, que a doutora já vai respondendo e tirando todas as dúvidas. Então, doutora, tem que ser considerada uma doença realmente incapacitante, que a pessoa não tenha mais condições realmente de trabalhar. Isso também independe do tempo de trabalho? Independe. Ela pode, o que precisa para poder conseguir auxílio-doença é ter pelo menos 12 meses de carência de reconhecimento de benefícios previdenciários. Ela tem que recolher, né? Então, não basta hoje começar a trabalhar e já querer um afastamento que não vai conseguir. O interessante na ansiedade é que a pessoa também pode conseguir uma licença médica, né? Ela não consegue trabalhar, ter alguns dias de licença, mas o empregador, ele tem a obrigação de proporcionar àquela pessoa que está com transtorno de ansiedade condições salubres. Ou seja, oferecer para ela um trabalho home office, oferecer um tratamento terapêutico. Então, é preciso demonstrar que esta pessoa superou todos os tratamentos possíveis para conseguir aí uma aposentadoria. Um aspecto que eu não te falei é que, uma vez aposentado por invalidez, se demonstrado que a pessoa está totalmente incapacitada, inimputável até, e necessitando de auxílio de terceiros para viver, ela poderá ter um adicional de 25% sobre a aposentadoria dela. Isso para poder, talvez, ali, contratar alguém para fazer pagar um acompanhamento. cuidador e tudo mais. Isso mesmo. E o salário, como que ele fica? Como que é feito o cálculo? Na verdade, nós temos um cálculo no INSS do tempo de contribuição, né? Então, ela pode se aposentar por um salário mínimo ou até pelo máximo, dependendo do tempo que ela tem de contribuição. Hoje, para você conseguir uma aposentadoria, você precisa ter 180 meses de contribuição no mínimo, mais a idade, né? Mais o pagamento do pedágio. Então, é uma conta um pouco intricada e não dá para te dizer que vai se aposentar por um determinado valor. Vai depender do salário que ela percebe e do tempo de aposentadoria, do tempo de contribuição previdenciária que ela tem. É demorado esse processo? Na verdade, aguardar? A aposentadoria por invalidez, o INSS tem um olhar mais acurado sobre isso, né? Então, você passa primeiro por uma perícia, tem toda uma avaliação do seu estado médico. É difícil dizer que não se consegue. Geralmente, quem está numa situação incapacitante consegue
E isso demora cerca de 12 meses. Mas acontece que no caso da ansiedade, onde o INSS, embora tenha a legislação que permite, ele tem uma postura um pouco mais resistente. Geralmente você tem que judicializar para demonstrar realmente a sua incapacidade. Ó, a Fátima mandou uma mensagem, ela está dizendo que fez o pedido por depressão, mas foi negado. Ela pode recorrer? Ela pode, precisa ver que tipo de depressão ela tem. Se é endógena, se é exógena, se essa depressão ela tem há muitos anos, se ela se submete a tratamento. Então, tudo isso é levado em consideração. Exatamente. Então, não basta dizer que, eu tenho uma atestada psicóloga ou do psiquiatra de que eu sou depressiva. Não. Tem que demonstrar que, ao longo dos anos, todos os tratamentos realizados não fez com que minimizasse essa situação ou que viesse a curar. Então, não é tão simples. A lei permite, mas a doença mental ela tem uma subjetividade. Então, é que é difícil de ver também, né? Ela, por ser uma doença que não é visível e se torna um pouco mais difícil realmente. Por isso que é importante que a pessoa leve todo um prontuário, né? Leve os receituários para o INSS, demonstre que ao longo dos anos ela sofre, ela vem num sofrimento constante dessa doença mental. Uhum. Então, isso independe também do trabalho que a pessoa executa, por exemplo. Vamos falar de um médico, por exemplo, né, que também tem a responsabilidade ali de ter outras pessoas. É diferente de uma jornalista, por exemplo? Cada emprego... Não, na verdade, esse tipo de doença mental pode acometer qualquer pessoa. Sim. O que hoje o Ministério da Saúde prevê e o INSS tem esse olhar mais acurado é saber se aquela depressão, por exemplo, ela é exógena. Se ela for exógena, ela não vai conseguir a aposentadoria porque é de um fato pontual. Perdeu o emprego, entrou em depressão, por exemplo. Mas se ela é endógena, aquilo já está no seu organismo, ela se submete há muito tempo a tratamento. Ela inclusive chega a colocar em risco a própria vida pelo grau de depressão. Esta pessoa está qualificada para uma aposentadoria. O caso do transtorno de ansiedade. Uma coisa é você estar ansiosa, que você não quer perder o horário, e outra você ter uma ansiedade que te incapacita para a vida. A condição para a aposentadoria por invalidez é demonstrar que a pessoa se incapacitou para ter relações intersociais e para tocar a sua vida. Quer dizer, então ela tem que estar incapacitada. Quando eu digo incapacitada, o que significa? Por exemplo, na ansiedade generalizada. A pessoa não consegue sair de casa, ela tem pânico, ela tem suor frio, ela tem arritmia, ela tem um estado... Até fisicamente, né? Ela já está Exato, ela tem um estado tão debilitado, emocionalmente falando, que ela não consegue ter relações intersociais. Esta pessoa, sim. A síndrome do pânico é igualmente. A pessoa não consegue sair de casa, ela chora, ela fica na cama, ela não tem energia. Então, é preciso demonstrar esse tipo de incapacidade. Doutora, muito obrigada. Então, tá aí, é possível sim se aposentar, mas tem que comprovar. Doutora, gratidão. Eu que agradeço. Até mais, viu? Obrigada. Seja sempre muito bem-vinda. Eu agradeço.